Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical, onde estamos aprendendo acerca do corpo de Cristo nesse primeiro trimestre, comentário feito pelo pastor José Gonçalves. E a lição de hoje é a lição número 6, Igreja, Organismo e Organização. O que estaremos vendo nesta lição? O que é a Igreja de Cristo? Um corpo, um organismo, uma organização, o ritualismo, a forma de culto, como ser admitido na igreja, como se administrar uma igreja enquanto instituição e igreja enquanto organismo. É isso que nós estaremos falando nesta lição de número 6. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido você, se ainda não for, inscreva-se no canal, divulgue, comente, compartilhe e vamos juntos levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. Esta lição, ela vai tratar a palavra-chave, vem organização e organismo. Pois bem, o que é a Igreja de Cristo? Nós já falamos aqui nas lições anteriores, ela foi tirada de Cristo. Ela recebeu a vida de Cristo, ela vive através de Cristo e com Cristo no seu interior. A igreja, por conta disso, Cristo, ele é o cabeça da igreja e a igreja forma o seu corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Dentro desse ponto, aí nós vamos encontrar algumas colocações que são feitas nesta última hora da igreja na terra, questionando a autoridade, a hierarquia, o comando, a administração eclesiástica, são questionadas hoje por um grupo chamado desigrejados. Essas pessoas são, na verdade, rebeldes à liderança que não aceitam e não se submetem à hierarquia, não aceitam uma liderança que é colocada por Deus. Na verdade, a Igreja de Cristo, ela é um organismo, porque Cristo é o cabeça da igreja, ele é o cabeça, e a igreja forma o corpo, todos os membros, o corpo de Cristo. A Igreja de Cristo, ela está firmada em Cristo Jesus. A igreja está firmada em Cristo Jesus. Jesus é a base da igreja. Por isso que a Bíblia fala que a igreja ela é edificada na doutrina dos apóstolos e profetas. Na doutrina dos apóstolos e profetas. Os profetas receberam a inspiração de Deus e proferiram a palavra profética. Os apóstolos receberam a doutrina de Cristo e eles ensinaram esta doutrina. Quando nós chegamos em Atos, capítulo 16 e o versículo 4, nós vamos encontrar logo após a Assembleia de Jerusalém, na segunda viagem missionária, nós vamos encontrar aqui: e quando eles iam passando pelas cidades, entregavam-lhes os decretos ordenados pelos apóstolos e os anciãos de Jerusalém para que os observassem. Aqui nós vemos que havia uma organização, a igreja, um organismo vivo, porque ela tem a vida, o Espírito Santo é quem dá vida à igreja de Cristo. Igreja que não possui o Espírito Santo, ela não tem vida, ela não é a igreja de Cristo. Isto é fato. Por outro lado, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver ali a Assembleia em Jerusalém, onde foram ouvidos cristãos, foram ouvidos alguns membros, algumas lideranças. Nós vimos os apóstolos falaram, Pedro falou, Tiago falou, fez a conclusão final, mas Barnabé expôs, Paulo expôs, Pedro expôs a questão do evangelho entre os gentios, as maravilhas que o Senhor Jesus fez no meio dos gentios. E no final, Tiago toma a palavra e então faz aquela conclusão final, que foi o que eles entregaram para as igrejas gentílicas. Vemos aqui que havia uma organização. Isto aqui foi esse concílio de Jerusalém, mostrou que a igreja do Senhor Jesus, ela possuía liderança. Não existe igreja de Deus sem que haja uma liderança. A questão é que a liderança humana, a liderança
Deus vai usar homens para liderar a sua igreja. Deus vai usar homens para liderar o seu povo. E esses homens, eles são dotados da graça, da virtude, da bondade de Deus, do chamado de Deus para fazer esta obra. Paulo, quando ele vai falar à igreja que estava em Éfeso, ele vai dizer o seguinte, capítulo 4, e no versículo 4, há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, sendo que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Ou seja, nós vemos aqui os 5 dons ministeriais que o Senhor deu à sua igreja. Ou seja, a liderança foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. Neste ponto, contradiz o que dizem os desigrejados que não aceitam a liderança humana, a liderança pastoral, a liderança eclesial sobre as suas vidas, sobre a vida espiritual. Quando nós vamos ainda para o Apocalipse, nós vamos ver que o Senhor Jesus, quando fala com João, lá na ilha de Patmos, ele tem ali um arrebatamento, e o Senhor vai dizer a ele, no versículo 11, versículo 10, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, eu ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. Então depois ele vira-se, ele vê quem é que falava com ele, e quem falava com ele era o Senhor Jesus glorificado. Já no versículo 19, nós vamos ver assim, ele vai dizer, escreve estas coisas que tem visto, e as que depois destas hão de acontecer. Versículo 20, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas que são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ou seja, os 7 castiçais simbolizavam as 7 igrejas da Ásia. E o Senhor andava por entre os castiçais, e na sua mão direita estavam 7 estrelas, que eram os 7 pastores, os 7 líderes, ou os 7 anjos daquelas igrejas. Logo, nós vemos aqui que há uma liderança eclesiástica constituída, colocada por Deus sobre as igrejas, e quem rejeita isso, rejeita a Cristo e a palavra, e não faz parte da igreja do Senhor Jesus. Logo, a igreja ela é um organismo vivo, ela tem vida em si mesmo, porque Jesus é quem manifesta, Jesus é quem dá a vida para a sua igreja. No tocante à organização, o organismo vivo, o nosso corpo é um organismo vivo, e é um organismo
que possui órgãos, e esses órgãos estão organizados, cada um executando a sua missão para a qual ele foi criada. Assim é também a membresia, a igreja no corpo de Cristo. Cada pessoa, ela tem a sua atividade, ela tem a sua responsabilidade junto à igreja do Senhor Jesus. Assim nós vemos a igreja no aspecto local, a igreja no aspecto litúrgico e ritualístico. Então, no aspecto local, o nosso comentarista, ele vai fazer a seguinte colocação: como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. A igreja do Novo Testamento era organizada. Quem é que deu a organização? Quem é que comandou aquela organização? Nós vemos logo no início de Atos, quando os apóstolos, antes mesmo do Pentecoste, eles começam o processo organizacional da igreja nascente. Quando Pedro, examinando as Escrituras, ele vai dizer que o filho da perdição ia para o seu próprio caminho, mas que o seu episcopado seria dado a outrem. E então eles escolhem quem esteve com Jesus desde o batismo de João até a sua ascensão aos céus. Encontraram duas pessoas, dois homens, e lançaram a sorte sobre um deles. E assim começa o processo organizacional da igreja. Logo após o Pentecoste, a igreja então ela começa a crescer, havia necessidades sociais. O que eles faziam? Vendiam propriedades, traziam aos apóstolos, e os apóstolos dividiam aqueles que tinham as necessidades. Posto isso, nós vamos encontrar que surge um problema entre as viúvas gregas e as judias. Então ele manda para que a igreja escolhesse entre eles homem cheio do Espírito Santo e de boa reputação, para que pudesse exercer o trabalho diaconal. No capítulo 6, que é a perícope, utilizada para nosso comentário nessa escola dominical. Ali houve então a escolha dos diáconos. Aqui começa o processo organizacional da igreja. À medida que a igreja ia crescendo, as necessidades iam aparecendo e o Senhor ia dando institutos, dando orientação aos homens, orientação aos apóstolos, para que estabelecessem organizações. Assim, ou melhor, uma organização para melhor administração da igreja, sem que eles perdessem a liderança, sem que eles perdessem o comando, porque Deus sempre trabalhou com hierarquia, e essa hierarquia não pode ser quebrada. Isso tem que ficar bem ressaltado aqui entre nós. E nesse caso, escolheram então aqueles homens cheios de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, e eles foram então os diáconos escolhidos. Vemos depois que a igreja ela continua a crescer, e já começa o trabalho missionário. Vem então a organização, a Assembleia em Jerusalém, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Emite-se um documento, como o versículo lido, no capítulo 16 e versículo 4. E aquele decreto, os apóstolos na sua viagem missionária, ia deixando esses decretos em cada igreja pelas quais eles iam passando e revisitando, onde já havia feito na primeira viagem missionária. Agora eles entregam aquele documento apostólico que tinha autoridade apostólica, uma liderança da igreja. Assim, a igreja ela sempre foi organizada. Paulo, quando escreve a Tito, quando escreve a Timóteo, ele dá orientações de como deveria escolher os líderes, os presbíteros, para colocar na igreja, as condições de um diácono, de uma diaconisa, para serem consagrados para o ministério. Paulo, então, lhe dá os detalhes acerca do comportamento dos diáconos e o comportamento do homem para exercer o diaconato e do homem para exercer o
o presbitério, e também no caso das diaconisas, havia também ali uma ordenança para o apóstolo, que Paulo ele concede ali, ele dá esta orientação para a instituição, para a consagração, para a separação dos diáconos. Aí nós vamos chegar no ponto número 3 da nossa lição, que vai falar sobre o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Aqui existe o sistema que o nosso comentarista ele aponta, o sistema episcopal. O episcopal é um sistema que dá a maior autoridade, ele confere uma autoridade a uma pessoa, ele confere um excesso de autoridade a uma pessoa, e isso acabou dando no romanismo, que veio então a instituição do papado e caiu e virou isso que é o romanismo hoje, onde o Papa usa a expressão vicarius filius Dei, vicário filho de Deus, que é o sucessor de Cristo na terra. Na verdade, ele representa Deus, ele representa Cristo, é algo muito estranho. Evoluiu para isso, é um cuidado que precisa ter. Nós vemos também a questão presbiterial, que há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. O congregacional atua no sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. O sistema presbiterial é seguido pelo presbiterianismo. A igreja presbiteriana, ela segue a questão presbiterial. E olha a diferença, uma igreja presbiteriana, para ser instituída, ela precisa ter um pastor formado em teologia, com salário pago integralmente para a igreja, para somente depois organizar a igreja. A Assembleia de Deus é diferente. A Assembleia de Deus, basta ter um grupo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que tem a chamada liderança de Deus, ela pode começar um trabalho sem ter qualquer curso teológico. Aí vem a diferença, a igreja Assembleia de Deus abre 100 igrejas e a presbiteriana abre uma por conta disso, ou até mais de 100 por um. Por quê? Justamente pela liberdade do Espírito Santo agir no nosso sistema organizacional. Temos também outra questão, a igreja batista, por exemplo, ela segue o sistema congregacional. O sistema congregacional é uma liberdade onde a igreja local, ela possui ali o poder para escolha até do pastor, ela escolhe o pastor, ela escolhe tudo através de eleição. Então há uma liberdade da igreja local. A igreja Assembleia de Deus, nos Estados Unidos, ela segue o sistema presbiterial, diferente do sistema brasileiro. No entanto, aqui no Brasil, nós podemos dizer que a nossa igreja evangélica Assembleia de Deus, ela segue um misto administrativo. E nesta questão, nós temos os pastores de campo, o pastor do campo. Ele tem autonomia pelo seu estatuto aqui de administrar a região sobre a qual ele pastoreia, sobre a qual ele preside. E ali ele nomeia pastores nas congregações. Pode ser um diácono, pode ser um cooperador, pode ser um presbítero, um pastor, evangelista, para abrir trabalhos. Não há necessidade de ser uma pessoa consagrada para fazer o trabalho evangelístico e até mesmo de abrir pontos de pregações que futuramente serão uma igreja constituída, uma igreja formada, uma congregação formada. Esse pastor que responde pelo campo, ele responde a uma convenção estadual. E essa convenção estadual, ela administra o estado ou região. E assim tem a superior, que é a CGADB, onde está a liderança máxima da igreja. Se bem que a CGADB, quanto a Confradesp, como a as demais convenções, são convenções de ministros e não de igrejas. Mas os ministros estão ligados a essas convenções para fazerem ali a administração da Igreja de Cristo.
Neste ponto, nós podemos ver que esse estilo adotado pela Assembleia de Deus é um trabalho que Deus tem aprovado, abençoado e prosperado aqui no Brasil. Quando fala-se nesse sistema de administrativo de igrejas, nós vamos encontrar muitas pessoas que se levantam contra, muitas pessoas. O que nós não podemos esquecer, a Igreja de Cristo, ela tem a sua estrutura ministerial por homens escolhidos por Deus. A igreja não pode ser propriedade de núcleos, de grupos ou de famílias. A igreja, ela tem a administração do Espírito Santo. Os homens precisam ter esta humildade de reconhecer se são ou não chamados por Deus para exercer tais e tais lideranças. Há pessoas que quanto mais lideranças ele assumir, mais ele cresce. Aí fica o exemplo do rei Uzias. Uzias fez uma grande obra, cresceu, fez um exército poderoso lá em Judá, fez grandes coisas. Chegou no momento que ele achou que ele poderia entrar no templo e ministrar o sacrifício. E ele assim o fez, e foi ferido da lepra, e não foi sequer sepultado entre os reis, porque era leproso. Aí está o perigo. Há muitas pessoas que já possuem a lepra espiritual e não se aperceberam. Mas a igreja, ela continua como um organismo vivo e propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele escolheu líderes, homens e mulheres cheios da graça, cheios do Espírito Santo, para exercerem este trabalho, para exercerem a liderança da sua igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.